Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. No Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diretor do Centro Avançado de Medicina Psicodélica. Acredito que muitos de nós aqui já tivemos a oportunidade de nos conectarmos com algum enteógeno, alguma dessas medicinas da floresta. E ele é pioneiro na condução de ensaios clínicos com essas substâncias, o que tem contribuído para o uso delas na psiquiatria e em trabalhos psicoterapêuticos. Vamos receber com muito carinho Braulio Barros de Araújo. Seja muito bem-vindo ao Congresso. Uau! Feliz daqueles, né, que tiveram a ideia de criar o Congresso Internacional de Felicidade. Quando eu cheguei aqui hoje pela manhã, eu fui percebendo aos poucos que com essa atmosfera eu fui ficando mais feliz. Isso revela uma coisa muito curiosa, que a felicidade, ela é um estado singular, individual e único, mas ao mesmo tempo ela é compartilhada. A felicidade, pelo que a gente vê aqui hoje, ela se transmite, ela se compartilha. E o que está ficando cada vez mais claro é que a partir de um movimento de olhar para dentro de você mesmo, a partir de um movimento de autoconhecimento, a partir de um conhecimento, de uma conexão profunda com você mesmo, parece que existe a possibilidade de, a partir dessa conexão, a partir dessa conexão, a gente entrar num estado, a partir da conexão com a gente mesmo, a gente entrar num estado de conexão com tudo e com todos. Essa conexão com tudo e com todos é o que a gente tem chamado de estados expandidos de consciência. Os estados expandidos de consciência, como a ciência tem tratado esses estados, são estados que nós, seres humanos, temos desenvolvido várias técnicas, várias práticas para chegar nesse estado. A meditação é um exemplo, o yoga é um outro exemplo, o jejum é um exemplo, a reza é um exemplo, a entoação de mantras é um exemplo, dançar é um exemplo, respirar de forma consciente é um exemplo. Todos esses exemplos carregam algo muito singular e muito particular, que é essa perspectiva, essa possibilidade de se adentrar nesses estados expandidos de consciência. Um outro conjunto de técnicas ou de práticas que nós, seres humanos, temos desenvolvido para alcançar esses estados alterados de consciência, vem da relação íntima e de longa data que os povos indígenas fazem com algumas plantas, que dentro da cultura são conhecidas por plantas de poder. Essas plantas de poder, elas existem em várias partes do mundo. Elas existem aqui no Brasil, como por exemplo, e na América Latina, a partir de plantas da Amazônia, como a ayahuasca. Ela existe no Nordeste brasileiro, a partir de plantas como a jurema. Ela existe no México e nos Estados Unidos, como plantas conhecidas por peiote. Alguns fungos também participam dessa possibilidade de, embora não seja uma planta, também conhecida como planta professora, planta maestra ou plantas de poder. O que essas plantas têm de muito essencial nelas é o fato que a partir delas, a partir da relação com essas plantas, se alcança também esses estados expandidos de consciência. Essas plantas, elas, depois que a ciência acadêmica começou a se debruçar sobre essas plantas, ficou claro que existia algo comum nessas plantas.
que é a presença de certas moléculas que a gente chama, na ciência acadêmica, de psicodélicos. As moléculas psicodélicas são moléculas contidas nessa planta. Por exemplo, a jurema e a ayahuasca são ricas numa molécula psicodélica que é conhecida por dimetiltriptamina, ou DMT. Os cogumelos são ricos em uma outra substância conhecida por psilocibina. Cactos presentes no México, Estados Unidos e Chile, como o peiote e o San Pedro, têm uma outra substância conhecida por mescalina. E essas plantas e substâncias vêm sendo utilizadas por seres humanos há milhares de anos. E a gente tem aqui alguns desses exemplos nesses achados arqueológicos, na Guatemala e na Argélia, simbolizando esse uso ritualístico das plantas de poder, aqui datados 10 mil anos atrás e 7 mil anos atrás, que é a data dessas evidências arqueológicas do uso ancestral de substâncias psicodélicas dentro desse contexto, muitas vezes associado a contextos de cura. Nós vemos trabalhando com substâncias psicodélicas há quase 20 anos. Dentro dessa perspectiva, a ciência, então, começa a desvendar um pouco melhor, do ponto de vista da ciência acadêmica, o que são essas substâncias. E a gente começa a compreender que essas substâncias, por exemplo, todas elas atuam no cérebro humano. Ou seja, todas as substâncias psicodélicas são o que a gente chama de psicoativas. Tem vários tipos de substâncias psicoativas. Mas os psicodélicos têm uma característica particular. Duas características particulares. A primeira é que são substâncias que atuam preferencialmente em um receptor do cérebro que todos nós já ouvimos falar, que é a serotonina. Então, os psicodélicos agem nos mesmos receptores que age a serotonina. As principais medicações antidepressivas que a gente tem hoje, por exemplo, atuam sobre a serotonina. Fluoxetina, que deve ser do conhecimento da maior parte de vocês, atua nos sistemas de serotonina. Isso confere a essas substâncias algumas características no que diz respeito de como essas substâncias se relacionam com o sistema biológico. E aí a gente percebe, essas substâncias elas não matam. Então, do ponto de vista orgânico, essas substâncias são bastante seguras. 2, essas substâncias elas levam a estados muito específicos de alteração de consciência, esses estados expandidos de consciência. Essas substâncias, elas não causam dependência e essas substâncias parecem ter algum tipo de aplicação terapêutica em populações que hoje a gente tem muito pouco a fazer por elas. Nesses 20 anos de estudo que a gente vem trabalhando com essas substâncias, a gente percebe que a segunda característica, também fundamental dessas substâncias e que são compartilhadas por todas essas plantas e substâncias, são os seus efeitos. Então, os efeitos dessas substâncias têm várias coisas em comum, não são os mesmos efeitos, cada substância tem o seu efeito particular, sua duração de efeitos, por exemplo, mas carregam algumas características comuns. Uma modulação do nosso sistema visual. Em outras palavras, experiências com essas substâncias parecem, de alguma maneira, carregar algum grau de semelhança com o que acontece quando a gente está sonhando, em que a gente, de olhos fechados, ganha essa habilidade de observar visualmente os nossos próprios pensamentos. E aqui eu queria trazer para vocês uma característica muito importante dessas substâncias, que é, quando você está sonhando, o que você está sonhando é real, até você acordar. Você só sabe que está sonhando quando você acorda. A gente agora, não tem ninguém que consiga provar para mim que eu não estou sonhando, até eu acordar. Para nenhum de nós, a gente consegue provar que isso que a gente está vivendo agora não é um sonho. Agora, quando a gente desperta de um sonho, o status de realidade daquele sonho
deixe de existir, em outras palavras. Quando eu estou tendo um pesadelo e eu acordo daquele pesadelo, eu digo, ai meu Deus, que bom, era só um pesadelo. Ah, mas o sonho era maravilhoso. Ai, eu não acredito, era só um sonho. O status de realidade se desconstrói. Com as substâncias psicodélicas, esse status de realidade não se desconstrói. 2, a gente ganha uma habilidade de introspecção enorme. O que é introspecção? É uma habilidade que a gente tem de prestar atenção nos nossos próprios pensamentos e nas nossas próprias emoções, que é exatamente a habilidade que a meditação também promove a partir da sua prática. Uma habilidade de ganhar ciência do estado presente, do seu pensamento, das suas emoções, do seu corpo, de tudo isso. E isso vem com muita força nas substâncias psicodélicas. A terceira característica dos efeitos das substâncias psicodélicas estão ligados ao que a gente chama de experiências místicas. Experiências místicas são aquelas associadas ao sagrado, a coisas que são inefáveis. São experiências que muitas vezes quando você volta dessa experiência, a pessoa lhe pergunta, o que aconteceu? Você fala um monte de coisa, me conta. Não consigo. Não consigo, porque eu não consigo traduzir essa experiência em palavras. Aparentemente, essas experiências místicas acontecem de mãos dadas com as experiências de comunhão. E o que eu estou chamando de comunhão é essa experiência de estar conectado a tudo e a todos. De perceber que eu estou diretamente ligado a tudo que a gente chama de natureza. Eu sou natureza. Eu paro nesse momento de dizer, eu estava na natureza. Ué, mas você é o que exatamente? Isso é desconstruído muitas vezes com o uso dessas substâncias psicodélicas. E o que a gente tem visto nos últimos anos é que parece que existem efeitos associados ao seu uso terapêutico. E é isso que a gente tem se dedicado nos últimos 15 anos, digamos. Há 15 anos atrás, nós fizemos esse primeiro estudo com uma dessas substâncias psicodélicas para tentar entender o impacto dessa substância no cérebro humano. Utilizamos técnicas conhecidas por ressonância magnética funcional e as pessoas que estavam dentro desse equipamento de ressonância magnética funcional, elas estavam sob o efeito de uma substância psicodélica. O que essa imagem revela para a gente? De fato, o nosso cérebro, quando ele está sob o efeito de uma substância psicodélica, ele parece operar de maneira muito próxima a como ele opera quando você está sonhando, particularmente em sonhos que algumas pessoas têm, conhecidas por sonhos lúcidos, que são aqueles sonhos em que o sonhador ganha ciência que está sonhando, enquanto está sonhando e não quebra o sonho, ele não sai daquele sonho. Segunda mudança que a gente percebeu com esse tipo de avaliação do cérebro de pessoas sob efeito de substâncias psicodélicas é a modulação, ou seja, a mudança de atividade de algumas áreas do nosso cérebro, que é o que a gente vai chamar de rede neuronal. Várias áreas do cérebro agindo em conjunto. Aqui eu estou destacando duas dessas áreas. A rede de modo padrão, Default Mode Network, e a rede de saliência. Então o que eu estou mostrando para vocês aqui é que essas substâncias modulam essas duas redes. E eu queria destacar a modulação sobre essa rede particular, que tem ganhado muita visibilidade nos últimos anos, que é a rede de modo padrão, ou Default Mode Network. A importância dessa rede, da observação dessa rede, é que essa rede, ela aumenta a sua atividade quando você não está fazendo nada. Quando eu estou deitado, agora, se vocês fecharem os olhos de vocês e não se engajarem em nenhuma atividade, o que vai acontecer no seu cérebro é que vai aumentar a atividade de várias dessas áreas que ficaram conhecidas como DMN. Eu estou chamando a atenção para a DMN por dois motivos. Primeiro, a DMN tem ganhado toda essa visibilidade
porque ela é o nosso primeiro marcador científico, fisiológico, concreto, que eu consigo medir de pensamento, sem precisar depender da pessoa que está pensando. Como é que eu vou estudar pensamento? Eu vou estudar pensamento, o seu pensamento. Eu vou ter que uma hora, você está pensando? Aí você vai ter que me dizer. O que você está pensando? Você vai ter que me dizer. Aqui, o que eu estou dizendo para você é que eu coloco você dentro de uma máquina de ressonância e eu consigo, de alguma maneira, a partir da atividade específica do seu cérebro, saber onde está o seu pensamento. Não com o que você está pensando, a gente não está lendo o cérebro ainda. A gente consegue saber onde está o seu pensamento, em que sentido. Se o seu pensamento está devaneando, ou se o seu pensamento está no presente. O que é um pensamento que está devaneando? É um pensamento que está associado a algo que a gente chama de mind wandering, que é um fenômeno do nosso pensamento, da nossa cognição humana, que todo mundo nesse auditório, muito provavelmente, enquanto eu estou aqui nesses 10, 15 minutos falando, vários de vocês, olhando para mim, viajaram e pensaram em outra coisa. Em um problema, enfim. Mas você está aqui, eu vim aqui para assistir ao Draulio. Estou olhando para o Draulio e de repente minha cabeça está viajando. O Draulio passou 4 slides, aí eu, meu Deus do céu, estava viajando aqui. O que foi mesmo? Para onde ele passou? Que é efetivamente, é essa característica que muitas vezes a gente tenta treinar ou domar com a meditação e a princípio parece que também com substâncias psicodélicas. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é uma característica muito clara para a gente, cada vez mais, que a nossa qualidade de vida, ela está diretamente associada à qualidade dos nossos pensamentos. Efetivamente, quando eu, a partir de uma prática de meditação, eu contemplo o fato que eu estou mais tranquilo, que eu estou conseguindo me relacionar melhor com os meus problemas, o que eu mudei foi a relação que eu já tinha com os meus próprios pensamentos. Infelizmente, nós, sociedade adulta urbana, tem uma relação com os pensamentos muito ruins, e essa relação está destacada nesse trabalho que eu trouxe para vocês aqui. Esse trabalho foi um trabalho que os pesquisadores instalaram um aplicativo no celular de cerca de 1.500 pessoas. E o que esse aplicativo fazia? Ao longo do dia, de maneira aleatória, o seu celular tocava, você pegava o seu celular e tinha uma pergunta no celular. Você estava com o seu pensamento no presente ou você estava viajando? Aí a pessoa marcava no presente ou viajando. Primeira característica, olha que loucura, 47%, quase metade do nosso tempo acordado, a gente está viajando. E naturalmente que viajar na idade adulta não é viajar geralmente em coisas boas. Quando a gente viaja, quando o nosso pensamento descola, ele descola geralmente para um problema, para um relacionamento, para alguma coisa que está ali circulando na sua cabeça que você está tendo que se relacionar com isso. Então, efetivamente, o que eles perguntavam é: está viajando? Tô. Como é que você está? Feliz ou triste? Triste. E aí vem o título do artigo: A wandering mind is an unhappy mind. Uma mente que viaja é uma mente triste. O que então os psicodélicos, qual é a primeira característica que as substâncias psicodélicas parecem compartilhar com a meditação? A clareza que durante aquela experiência você tem a possibilidade de apreciar o presente, que efetivamente é o que existe. Até a nossa memória é presente. A nossa memória é algo, quando eu recobro uma memória na minha cabeça, eu estou recobrando aquele passado no presente. Então o que a gente percebe é que a partir dessas duas técnicas, você a princípio teria uma possibilidade de trazer a sua mente para o presente
no caso da meditação, de uma forma imposta pela sua vontade. Eu vou sentar e vou prestar atenção na minha respiração pelos próximos 20 minutos. O que acontece? Viaja. Aí você vai lá, traz a cabeça de volta. Viaja. Vai lá, traz a cabeça de volta. Não é essa a instrução? É uma prática. É uma prática em que você vai fazer isso 1000 vezes sem raiva. Você vai fazer isso 1000 vezes sabendo que vão acontecer outras 1000 vezes. Mas você vai lá, delicadamente, fala: ô amigo, volta aqui. Ô amigo, volta aqui. 1000 vezes é o que vai acontecer. No caso dos psicodélicos, isso é imposto. Você não vai para o presente porque você decidiu ir para o presente. Você vai para o presente porque essa experiência lhe coloca no presente de maneira imposta. Você está no presente querendo ou não. E uma outra característica muito curiosa das substâncias psicodélicas é o fato que elas não, no momento que você chega no presente, isso não significa prazer. Então a experiência com uma substância psicodélica, ela não é sobre o prazer. Ela é sobre autoconhecimento. E autoconhecimento, muitas vezes, não é prazeroso. A sua relação de autoconhecimento relacional mesmo com as outras pessoas e com as coisas de forma geral, não necessariamente são temas prazerosos. Uma vez que existe essa perspectiva de que essas técnicas, e eu estou usando a meditação e os psicodélicos como 2 exemplos, mas várias outras técnicas eu poderia falar a mesma coisa, elas carregam uma característica particular, compartilhada entre elas, que é a perspectiva de trazer você para o presente. O que eu estou dizendo para vocês, então, dentro dessa costura, é que geralmente a nossa mente não está no presente. Geralmente a nossa mente está em outro lugar. E eu queria argumentar que a partir do momento que a nossa mente vai entrando em outros lugares no tempo, a gente começa a presenciar sintomas do que a gente tem chamado de depressão, de ansiedade, de paranoia. O que é a depressão do ponto de vista do pensamento que a gente está conversando aqui? É um pensamento que está no passado. É um pensamento que está fixo no passado. É um pensamento que muitas vezes ele se apresenta com o que a gente chama um sintoma comum na depressão, que é a ruminação. A ruminação é esse pensamento circular, negativo e dificílimo de você sair dele, porque ele é um hábito. Hábito. É dificílimo a gente sair de um hábito. O mais simples que seja esse hábito. Digamos que a minha companheira fosse uma pessoa que tivesse problema com alguém que deixa a pasta de dente destampada. E aí todo dia ela chega lá no banheiro e diz: olha, a pasta de dente destampada. É mesmo. É fácil a gente mudar um comportamento simples como tapar a pasta de dente? Não é. Porque o hábito é um bicho forte pra caramba. E aqui o que eu estou falando para vocês são de hábitos do pensamento, porque efetivamente o nosso comportamento é um reflexo do nosso cérebro. Então o que eu estou dizendo para você é que do ponto de vista neurofisiológico, um pensamento é um hábito. Um pensamento se torna um hábito. E a ansiedade? Ansiedade, onde é que eu projetei o meu pensamento? No futuro. Então efetivamente, o que eu estou trazendo para vocês é uma perspectiva de que talvez esses transtornos mentais sejam transtornos do pensamento, da qualidade do seu pensamento. E isso está ficando cada vez mais claro na medida que a gente vai explorando técnicas como os psicodélicos ou como a meditação. O que você está praticando mais uma vez na meditação? É uma prática. Sua mente está ali. Agora, se você está num estado muito grave de depressão, é muito difícil você fazer essa prática. É muito difícil, porque a sua mente está rodando com muita força num lugar que você não consegue sair. Vamos pensar num surto psicótico na esquizofrenia. É um transtorno do quê? Do pensamento. Então, talvez, com esse tipo de perspectiva, a gente tenha a possibilidade de focar mais sobre estratégias que domam, de alguma forma,
esse nosso pensamento. E é isso que eu queria trazer para vocês com alguns exemplos de como, eventualmente, as substâncias psicodélicas mudam o pensamento. O primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês é a ayahuasca. A ayahuasca é uma invenção indígena, de povos indígenas da floresta amazônica, que mistura duas plantas, as folhas de uma planta ao caule de um cipó. Essas duas plantas são misturadas em água e fervidas por horas ou dias, até trazer a formação de um líquido amarronzado, de cor, cheiro e gosto muito característicos. A ayahuasca é uma substância que carrega todos aqueles efeitos que eu falei para vocês: aumento de introspecção, aumento de visão, uma baixa toxicidade. Só para vocês terem uma ideia, a overdose de ayahuasca é estimada em 20 litros. Você precisa beber 20 litros de ayahuasca para ter uma overdose de ayahuasca. A dose típica de ayahuasca são 50 a 100 ml. A overdose de 20 litros vem também pela overdose de água. A água também mata. E essas substâncias são seguras para todo mundo? Não. Então aqui a gente não está falando de uma bala de prata. Aqui a gente está falando de uma substância que, do ponto de vista físico, tem pouco risco. Você não vai morrer, você não vai ficar dependente. Agora, há casos de pessoas que estão sob risco fazendo uso de substâncias psicodélicas. E faz parte da ciência acadêmica tentar entender um pouco melhor isso. É parte da ciência fazer isso, é entender onde é que está o risco e onde é que está o benefício. E o que a ciência tem sugerido é que casos de pessoas que têm alguma tendência a apresentarem surtos psicóticos ou mania são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade ao utilizarem essas substâncias. Então, pacientes com transtorno afetivo bipolar, pacientes com depressão psicótica, pacientes com esquizofrenia, são pessoas que estão sob risco quando utilizam essas substâncias psicodélicas. A ayahuasca tem uma propriedade que é muito particular dela, que é o fato dela frequentemente induzir náusea, vômito e diarreia. Eu trago esse ponto aqui para a gente firmar a ideia de que substâncias psicodélicas não são sobre prazer. E aí firmar aqui uma lógica de dizer para vocês, prazer é diferente de felicidade. De firmar com vocês aqui uma lógica que esse tipo de experiência é uma experiência que leva a mudanças mais profundas. É o tipo de experiência em que, para que você chegue na transformação, você vai ter que passar pelo vale. Não vai ter ninguém pegando você pela mão. Não é o comprimido da felicidade. Não é. É sob o seu esforço. Não é trivial. As experiências com substâncias psicodélicas, muitas vezes elas vão em pontos tão íntimos seus, que estava guardadinho ali embaixo do tapete há tantos anos, e aí você fala, não vamos falar sobre isso aqui não. Estava tão tranquilo, gente, para que você vai trazer isso para minha cabeça? Aí você fecha os olhos, você não quer ver aquilo, aí piora. Aí que vem mesmo. E, desde o primeiro contato da ciência com a ayahuasca, 1850, quando os primeiros exploradores europeus vieram até a América Latina fazer expedições pelos povos indígenas, é onde aparece o primeiro relato do uso da ayahuasca. Em quais contextos? Principalmente no contexto de cura, utilizados por um curandeiro, aquele que promove a cura. Então, o que está muito claro é que essas substâncias, dentro das comunidades, elas são utilizadas com um propósito. Essa é outra diferença das substâncias psicodélicas. Elas impõem um propósito. Para que você está aqui? Para que você vai fazer uso dessa substância? Esse propósito ele é fundamental para que você consiga caminhar um pouco. E foi dentro dessa perspectiva, então, que em 2008, a gente começou
a trabalhar para entender se os efeitos da ayahuasca que a gente vinha observando eram efeitos associados os efeitos da ayahuasca que as comunidades ayahuasqueiras vinham observando eram um efeito da comunidade. Então a gente fez alguns ensaios clínicos que basicamente foi trazer a ayahuasca para dentro do hospital e fazer uma sessão de ayahuasca com pacientes que sofriam do que a gente chama de depressão resistente ao tratamento, que são pacientes que têm basicamente 10% de chance de responder a qualquer coisa que a gente tenha no mercado. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 4,5 milhões de pessoas que sofrem de depressão resistente ao tratamento, que já tentaram pelo menos 3 medicações antidepressivas e não sentiram nenhum benefício, não sentiram nenhuma melhora. Esse é o resultado de um dos ensaios clínicos que a gente fez com a ayahuasca em pacientes com depressão resistente ao tratamento dentro de um hospital universitário, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o que vocês estão vendo ali naquele gráfico são, em azul, os pacientes que beberam o placebo e, em vermelho, os pacientes que beberam a ayahuasca. O que a gente nota aqui com muita clareza é que, aqui nesse lado, a gente está vendo gravidade de sintoma. Quanto maior esse número, mais graves são os sintomas daquele paciente. Então, o que a gente observa é que os sintomas, a gravidade dos sintomas diminuiu, ou seja, houve uma resposta já no primeiro dia depois da intervenção. Isso tem uma importância clínica fundamental. Todos os antidepressivos que a gente tem hoje no mercado demoram de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito. E o que a gente está vendo aqui é uma substância que funcionou em pacientes com depressão resistente ao tratamento e funcionou rápido. Só que a ayahuasca impõe vários desafios culturais, metodológicos, de serem implementados dentro de um sistema clínico de saúde convencional. E aí foi quando a gente mudou para essa outra molécula que é conhecida por DMT, dimetiltriptamina, que existe com muita frequência e em altas quantidades nessa planta do Nordeste, que é conhecida por jurema preta. Mais uma vez, a descoberta que a jurema preta tinha efeitos psicoativos e psicodélicos veio das comunidades e dos povos indígenas. Os povos indígenas do Nordeste, então, utilizam a jurema sagrada, como eles chamam, dentro de contextos ritualísticos, dentro de contextos de cura. Aqui a gente está vendo uma dança que é conhecida por dança dos praiás, do povo Pancararé, em Pernambuco. A gente fez a mesma coisa, então, que a gente fez com a ayahuasca, só que agora com essa molécula. E começamos a fazer ensaios clínicos com pacientes com depressão resistente ao tratamento dentro de um hospital universitário. E foi isso que a gente encontrou. Então, mais uma vez, consistente com o primeiro resultado que a gente tinha tido com a ayahuasca, agora a gente passa a encontrar com a DMT. Qual é a grande diferença que tem do ponto de vista da aplicabilidade da DMT em comparação com a ayahuasca, fora toda a complicação cultural, né, existente em torno da ayahuasca? Aqui a gente está falando de uma molécula. É a duração dos efeitos. Então, enquanto os efeitos da ayahuasca demoram da ordem de 4 a 5 horas, a duração dos efeitos da DMT, administrada como a gente está administrando, demora de 10 a 15 minutos. Então, isso traz uma perspectiva clara, clínica, de que esse tipo de protocolo possa vir a ser incorporado num sistema de saúde. Porque o que a gente está vendo aqui, então, vamos olhar para esse gráfico aqui da direita. Isso aqui vocês estão vendo é um dia depois da intervenção, 7 dias, 14 dias, 1 mês e 3 meses depois da intervenção com a DMT. Quase 80% dos pacientes com depressão resistente ao tratamento responderam ao tratamento 1 dia depois da intervenção. Com uma única intervenção, esse número se manteve em quase 60% dos pacientes. Então, com uma única intervenção, 3 meses depois da intervenção, 60% dos pacientes ainda apresentavam melhora. Mas o resultado mais lindo que a gente tem, eu diria que vem desse gráfico.
Porque algo que hoje a gente não tem nenhuma forma de conduta médica é para o risco de suicídio. Qual é a conduta médica que a gente tem hoje para risco de suicídio? Internação. Interna, contém. A gente não tem nenhum procedimento associado a uma ação anti-suicidalidade. E aí eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês. O que eu estou mostrando aqui em preto é que mais de 40% dos pacientes tinham um alto risco de suicídio antes da intervenção. Quase 40%, outros 40% dos pacientes tinham risco de suicídio moderado. E cerca de 15% dos pacientes tinham risco de suicídio baixo. Olha o que aconteceu um dia depois da intervenção. 0% dos pacientes com alto risco de suicídio, 5% dos pacientes com risco moderado de suicídio e 95% dos pacientes com risco baixo de suicídio. Então, efetivamente, de onde vem essa lógica? O que a gente está vendo aqui? Como é que eu ligo, então, o que a gente viu dos pensamentos com o efeito da ayahuasca? Eu queria convencer vocês a partir desse estudo que a gente fez. O que vocês estão vendo aqui é um cérebro à esquerda, sem estar sob efeito da ayahuasca, e um cérebro à direita, estando sob efeito da ayahuasca. Que cérebro é esse? Cada pontinho desse aí representa uma área do cérebro. E cada linha representa uma conexão entre duas áreas do cérebro. Eu não preciso argumentar muito para vocês perceberem que na medida que a gente entra num estado alterado, expandido de consciência, existe um aumento representativo do número de conexões. É como se o nosso cérebro parasse de operar naquele estado habitual, rotineiro, fixo. É como se nesse momento eu quebrasse a perspectiva do hábito, eu ganhasse a perspectiva de ganhar outra perspectiva. E esse convencimento vem desse tipo de estudo, que está sendo ampliado com substâncias psicodélicas, que são estudos em pacientes terminais. E cada vez mais está estabelecido que experiências com substâncias psicodélicas em pacientes terminais mudam a severidade da depressão e ansiedade desses pacientes, que naturalmente está associada à iminência da morte. Agora, eu pergunto para vocês, como é que uma experiência com psicodélicos pode mudar depressão e ansiedade em pacientes terminais, cuja experiência não mudou a terminalidade da experiência, do que vai acontecer com o paciente? Ele não ficou bom do câncer. Ele vai continuar com uma alta probabilidade de morrer do câncer. Então, o que pode ter mudado? Aí, para eu convencer vocês, eu queria que vocês olhassem para essa figura. Convencer vocês de quê? Que o nosso cérebro, ainda bem, tem a capacidade de mudar de perspectiva. Se eu perguntar para vocês aqui o que vocês estão vendo, provavelmente vocês vão dizer um monte de traço branco e preto, que não representa muita coisa. E agora? Agora eu estou vendo algo que faz sentido. E agora? Agora vocês estão vendo isso. Ou seja, o que mudou em vocês? A perspectiva. A perspectiva significa como eu olho para aquele problema. O problema eu não vou mudar necessariamente. Agora, como eu me relaciono com o problema, pode mudar. É isso que a gente está vendo com esse exemplo, e é daí que muito provavelmente vem o benefício terapêutico desse tipo de substância. Bom, a gente então está com algo que pode ser revolucionário na saúde mental. E para onde a gente está caminhando? Então, hoje a missão do nosso grupo é de restabelecer um acesso a substâncias psicodélicas com acessibilidade, com ética e com a clareza que a origem dessas substâncias vem dos povos indígenas. Então, qualquer movimento que seja feito no sentido de expandir esses métodos, ele tem que estar associado
a alguma forma de repartição de benefícios e de compreensão de que, efetivamente, essa é a origem desse tipo de substância. E essa é a nossa meta. Então, a nossa missão é... Missão é bom assim, quando ela é bem difícil. É levar as substâncias psicodélicas para o SUS e dar esse acesso democrático às substâncias psicodélicas. Dar o impacto social que as substâncias psicodélicas podem ter. Para fazer isso, então, a gente criou 3 iniciativas. Uma é a DM3 Saúde, que é esse braço que a gente tem no nosso projeto, cuja missão é, de fato, levar isso a partir da ótica regulatória para o Sistema Único de Saúde brasileiro. Só que a gente também compreende que a maneira de se integrar isso dentro do sistema de saúde não é a partir da integração que acontece com medicações de forma geral, em que você vai lá e compra aquela medicação na farmácia e toma aquela medicação todo dia, ao longo de anos, muitas vezes ao longo da sua vida. A nossa clareza aqui é que a gente está falando de uma intervenção que passa por uma molécula. Uma intervenção em que sentido? Quando vocês vão fazer, se uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, ela não compra um anestésico na farmácia, toma, não, ela vai para um procedimento, em que profissionais são formados para fazer aquele procedimento. E essas são as 2 outras iniciativas que a gente tem. Então a gente tem uma iniciativa de formação de terapeutas, formação de profissionais capazes de lidar com esse tipo de protocolo, nessa integração do sistema de saúde, dentro também de uma clínica. Então a perspectiva de como é lidar com esse tipo de protocolo do ponto de vista clínico dentro de um sistema clínico e um sistema público de saúde. Eu queria terminar dizendo que é isso que a gente faz. A perspectiva, então, essa aqui é uma foto lá na entrada lá do hospital, que traz a clareza do que norteia a nossa missão, que é de fazer ciência um instrumento de amor ao próximo. E é isso que a gente está caminhando para fazer. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.